A resposta do porquê que você anda em círculos está aqui, ó. Tá aqui. Exatamente isso, tá? Esse inimigo, esse é o inimigo da sua vitória, tá? E se você assumir esse risco, você vai conquistar coisas que você já está tentando há mais de 3 anos e não consegue. Olá, estrelas, gratidão ao universo. Seja muito bem-vindo ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos. Eu sei que você está num momento muito decisivo na sua vida. Aquele momento vai ou fica, para, continua, encerrando ciclos, tentando dar início a uma nova conquista e novas vitórias. Eu sei que tem muito tempo que você quer ser vitorioso. E se esse vídeo chegou para você, é porque você realmente está a um passo dessa conquista, a um passo dessa vitória. Aí nesse momento você deve estar se perguntando, então o que me impede? O porquê que eu estou há quase 3 anos, há 90 dias, tentando e não tenho meus resultados? Eu tenho que dizer para você o seguinte, você tem um inimigo que trabalha contra você 24 horas por dia, sem tirar férias, sem ter dia santo, dia bento. Ele está aí dentro. Nesse momento, ele está trabalhando contra você, enquanto você está escutando isso que eu estou falando, e é como uma voz dizendo assim para você, lá vem mais um vídeo enganador, mais um vídeo que vai me prometer que eu vou encontrar as respostas e as saídas que eu quero, mas que na realidade só vai me dizer coisas de como mudar minha personalidade, como alterar isso, alterar aquilo, mas não isola o motivo concreto das minhas dificuldades. Essa voz é justamente a voz do seu inimigo, impedindo com que você descubra e encontre as chaves que irão destravar o seu caminho, abrir portas, desatar nós, romper amarras. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo que vai acessar forças espirituais ocultas, os seus mentores espirituais, os seus ancestrais, a sua gênese, seus registros acásticos. Porque eu sou iniciada em Ifá e a gente entende e aprende que os oráculos, eles são na realidade portais que, quando muito bem acessados, nos levam aonde a gente precisa ir. Por isso eu já estou aqui com o meu tarô para ajudar você a encontrar essas respostas. Hoje, você não vai sair daqui sem isolar exatamente qual é esse inimigo, qual é essa sua dificuldade. Porque eu tenho certeza que a sua espiritualidade vai trazer essas respostas, vai trazer essas orientações que você tanto deseja. Então não permita que esse inimigo te domine, não permita que esse inimigo dobre você. É hora de você romper essas amarras e você se submeter a uma força divina que levará você a superar as dificuldades. Vamos isolar esse inimigo, porque a gente só consegue vencer aquilo que a gente sabe exatamente com o que a gente está lutando. É impossível vencer algo que a gente desconhece. Não é verdade? E para que a gente possa realmente isolar, identificar esse seu inimigo e trazer para você uma mensagem de alerta para que você possa realmente encontrar a sua vitória, eu vou fazer aquela oração que você já conhece. A oração de conexão. Quem me conhece aqui no canal sabe que não tem leitura de tarô que eu faço sem me conectar com a espiritualidade de quem está me ouvindo e com a minha própria espiritualidade. Por isso, meu amor, eu vou te fazer um convite agora, tá? Descruze suas pernas, seus braços e medite em quais são os seus problemas que você está vivendo. Traz para cá, para a mesa, a sua energia, traz para cá as suas preocupações, a sua manifestação de poder, porque esse é um momento de você exigir uma resposta da espiritualidade. Quem faz magia divina do fogo sabe que nós podemos realmente intervir e mudar a nossa realidade por meio dos nossos desejos, por meio do nosso livre-arbítrio. Por isso que a espiritualidade respeita o seu livre-arbítrio.
Então manifeste seu livre-arbítrio agora nesse momento de oração, para que você possa atrair as suas respostas de uma forma gratuita, de uma forma robusta, num conteúdo espiritual produzido pela Cigana Esmeralda e o Cigano Vladimir, que eles são os mentores desse canal, né? Glória a Deus pela minha mediunidade que eu compartilho com você. Eu sou muito elogiada, né? Porque as pessoas dizem que percebem que eu sou orientada. Graças a Deus eu tenho essa transparência e consigo me conectar com os mentores espirituais das pessoas. Então se permita se conectar comigo, pense, medite naquilo que você realmente quer saber, naquilo que você realmente quer entender sobre o seu destino, porque eu tive um momento que eu estive assim como você, perdida, em dúvida, buscando uma resposta, e a minha conexão com a minha espiritualidade me ajudou a isso. Me ajudou nisso. Essa não é uma leitura de escolha e seu montinho, eu já vou avisando isso para você. Porque qual é a escolha que você tem? Qual é a saída que você tem, a não ser conquistar a sua vitória e sair desse buraco, dessa dificuldade que você está? Então, a vida não nos dá opções, então aqui vai ser uma leitura única. Preste bem atenção no início ao fim, para que você não perca nada. Digite nos comentários as mensagens sugeridas, porque serão afirmações que o universo vai trazer para você, e a palavra tem poder e tudo inicia no nosso plano mental. O mentalismo é a primeira lei do hermetismo, tá? Então agora vamos orar, vamos nos conectar com a sua espiritualidade para seguir adiante, ok? Oremos. Pai, nesse momento eu sei que todos nós estamos ansiosos em busca de respostas. Essa leitura também é para mim. Eu estou envolvida nisso porque eu tenho várias decisões difíceis para tomar daqui para diante. E eu conto com a sua ajuda e eu conto com a sua orientação. Assim como essas pessoas que aqui estão conectadas também estão contando com cada detalhe definido de acordo com a sua lógica para seguir adiante. Eu sei, Deus, que muitos são os desafios, muitos são as dificuldades, mas também muitas são as soluções que o Espírito Santo pode trazer para nós. Somos pessoas devotadas, pessoas de fé, que estão em busca realmente de um sinal. E que nesse domingo abençoado, ou nesse dia que a pessoa estiver aqui ouvindo, ela possa realmente receber os sinais de alerta, os sinais certos sobre esse inimigo ou sobre essas questões que estão atrapalhando a sua vitória. Essa leitura ela vai ao ar todo domingo às 18h45, é uma leitura de bênção, uma leitura de olhar transcendente, olhar transcendental sobre todas as coisas, independente de signo, independente de religião, independente de condições financeiras, da nossa saúde, precisamos sempre da sua orientação. Por isso, eu agradeço ao Senhor essa vitória que é ter levantado hoje com fé, levantado hoje com saúde, para gravar esse vídeo e transmitir essa mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu agradeço o meu anjo da guarda, a proteção diária e divina que ele me dá. E eu abençoo a vida de quem está me ouvindo aqui agora. Assim seja, assim é e assim será. Anjo da guarda dessas pessoas, os ajude, os alimente, os oriente sempre, 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 com a força do Divino e Santo. Eu declaro aberta essa mesa para todos aqueles que estão conectados aqui. Nessa mesa aberta, mesa espiritual, mesa mediúnica, a gente vai ver quem vai se manifestar para te trazer essas respostas. Não tenha medo, porque a energia que nós iremos acessar é uma energia positiva, uma energia de paz, uma energia de prosperidade, uma energia de luz. Por isso que eu faço oração, para barrar a entrada de qualquer espírito negativo para influenciar essa mesa. Cigana Esmeralda, quem vai conversar com a gente por meio dessa mensagem mediúnica desse domingo? Quem vai? E lembrando que o momento que essa mensagem chegar para você vai estar valendo essa iluminação para você, carta do sol.
A carta mais positiva do baralho cigano e do tarô. Essa carta, ela representa Oxalá, ela representa abertura de caminhos, representa uma vitória alegre e definitiva sobre algo que você está lutando há muito tempo, uma estrada de vida cansativa, né? Aquela coisa pesada. Representa que o seu sucesso, a sua vitória está a caminho. Lembra que eu falei que se você entrou nessa leitura é porque você estava prestes a vencer? Olha aqui a confirmação. Nada é por acaso. Quando a gente permite que a espiritualidade realmente nos leve na direção daquilo que a gente quer, que a gente precisa, muitas vezes a gente precisa de um ajuste, precisa de uma disciplina, mas quando a gente está disposto a ouvir, a espiritualidade está disposta, fica disposta também a falar, tá? Então preste bem atenção nas mensagens que começarão a cair aqui na mesa, porque são mensagens vindas do Ser Supremo, da alta autoridade, né, do universo. Eu já fiz mais de 130 mil atendimentos particulares, né? Eu tenho uma trajetória aqui no YouTube, só aqui no YouTube eu já estou há mais de 5 anos. Esse é o meu segundo canal, porque o primeiro eu perdi, né? Foi clonado, foi hackeado e eu acabei perdendo. Mas esse canal, se você olhar lá no início, você vai ver que eu iniciei esse canal final de setembro, início de outubro, e a espiritualidade já permitiu que ele chegasse a 130 mil inscritos. Tenho vídeos aqui que já chegaram a 80 mil visualizações, porque a espiritualidade, ela trabalha para você. Ela trabalha para você. Então preste bem atenção nisso, né? Preste bem atenção no teor das mensagens, como é que vai ressoar com você, sem você precisar engessar, sem você precisar fazer força. E essa primeira carta aqui, ela vai dizer exatamente de onde, qual é a fonte que vai vir, que o próprio Oxalá vai permitir que venha para você. Olha, 9 de ouros, um ancestral seu, uma alma divina. 9 de ouros me fala de quê? Me fala de alguém que foi refinado, alguém que por conta das suas experiências de vida, seus altos e baixos, seu cair, seu levantar, adquiriu uma ampla experiência em diversas questões da sua vida, né? Então esse espírito aqui, essa alma do além, esse desencarnado, esse seu ancestral, ele vai dizer para você aonde você está caindo, esse seu eu duplo, porque nós temos diversos eus em diversas dimensões. A mensagem aqui vem da espiritualidade. A mensagem daqui vem simples, inteligente. Você não precisa fazer força para entender, porque o simples funciona. A espiritualidade, ela não usa códigos difíceis, ela usa sutileza, porque, como disse Jesus Cristo, não vai entregar pérolas a porcos, né? Vai entregar a verdade para quem é de verdade. Se você sente que é exatamente esse o caminho, se você sente que você está decifrando as mensagens por meio de códigos simples, 1111, 33, né, 99, você tem visto horas repetidas, você vem numa avenida em que a cada sinal, o sinal abre, dizendo que você está com passagem livre para a vitória, passagem livre para vencer. E esse ser ancestral que está se conectando com você aqui para acessar seus registros espirituais, porque a mediunidade, ela permite que a gente acesse nossos registros espirituais. Então o desenvolvimento mediúnico para você é muito importante. Fazer um mapa, né? Um mapa arquetípico da sua data de nascimento para saber exatamente quais são os seus desafios, quais são os seus karmas, os seus dharmas, aquilo que você realmente nasceu para você vencer, as explicações do porquê que isso é assim, porquê que isso, aquilo é assado. A resposta do porquê que você tem andado em círculos está aqui.
está aqui nesse momento, tá? Esse é o inimigo da sua vitória. E se você assumir esse risco, você vai conseguir conquistar aquilo que você já está há mais de 3 anos tentando e não consegue. O inimigo da sua vitória está sendo revelado por essa alma que está falando com você aqui nessa mesa. E não precisa ter medo, porque nós fizemos uma oração, eu tenho uma firmeza, né, dentro de casa que te protege. Olha aqui, ó, como é que é um ancestral seu. Carta 10 de copas, a carta da família. Uma pessoa que te abraça, uma pessoa que te quer bem, que te acolhe, que sabe dos teus desafios desde a hora que você nasceu, porque viu você nascer, então conhece todo o teu histórico de vida, e além de saber o teu histórico de vida, sabe as tuas motivações. Você é conhecido como uma pessoa que vacila, você é uma pessoa que inicia as coisas e não termina, que quer ganhar fácil, né? Você tem que parar de ouvir o que as pessoas que pretensiosamente se colocam como suas amigas, na realidade são suas inimigas, porque querem ver você lá embaixo, querem ver você debaixo das patas delas, debaixo dos pés delas, né? Esse mapa arquetípico do nascimento que está disponível no meu site, eu vou deixar o link do meu site aqui, fixado no primeiro comentário, né, dessa leitura, junto com o número de telefone que eu faço os atendimentos. Cuidado para você não cair em golpe. Eu vou falar com você por meio de uma mensagem de voz para você saber exatamente que é com a Alane Ramos que você está falando, tá? A melhor maneira da gente saber o que é o golpe, qual é a fraude, é a gente saber exatamente qual é a verdade. Não é assim? Você sabendo qual é a nota verdadeira, falsificação de dinheiro, não é assim? Como é que a gente consegue fugir de uma nota falsa? Quando a gente sabe qual é a nota verdadeira. Quando a gente identifica qual é a nota verdadeira, a gente consegue discernir quais são as falsas, porque a gente sabe o que é verdadeiro. Então, preste bem atenção nisso. Aqui no primeiro comentário tá o site, tá? Que eu vendo produtos esotéricos de fonte confiável, tá? Que eu sou quem que organizo tudo. Você sabe que eu não terceirizo nada, e a mensagem que você vai receber é uma mensagem de voz, tá? Então, o que a espiritualidade está falando aqui para você? Está falando que você, assim como esse seu ancestral, você precisa ficar alerta. Porque tem pessoas que querem puxar o seu tapete por conta dessa questão dessa sua carência, dessa sua necessidade de ser ajudado, essa necessidade de você ser entendido, de você ter uma necessidade de acolhimento. Você passou uma infância muito sofrida, muito desgastante, e você corre o risco de estar transmitindo isso para os seus descendentes, né? Então você precisa cortar isso, você precisa conquistar a sua vitória. É uma maldição familiar que atrai você para justamente você andar em círculos e cometer sempre os mesmos erros, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal com 3 ordens mágicas para acabar com maldições familiares. No outro canal, esse vídeo fez um sucesso muito grande, e eu tenho certeza que ele vai ajudar você. Porque se você acha que eu não faço essas 3 ordens mágicas, eu faço elas continuamente. Porque o mal não descansa, né? O mal não tira férias, o mal não dorme, o mal não pula carnaval, né? O mal não tem feriado nem final de semana. O mal vive o tempo inteiro para te destruir, para puxar o meu tapete e para conquistar os seus desígnios malignos. Mas a espiritualidade também não dorme. A espiritualidade também não te tira descanso. Então por que eu não consigo, Alane, essa vitória? Eu não consigo essa conquista? Porque você ainda não isolou essas dificuldades. Porque, como dizia meu falecido pai, quanto mais forte o veneno, mais violento tem que ser o remédio, mais intensivo tem que ser o tratamento, ou a gente não consegue chegar aonde a gente quer. Então vamos iniciar vendo qual é o tratamento que esse espírito de luz, tá,
quer trazer para você, esse espírito que viu você nascer, pajem de paus, que está interessado no seu avanço divino. O que esse espírito vai dizer para você hoje? O que esse espírito vai trazer para você hoje? Não fique com medo, porque você vai sair dessa leitura com uma série de ações que você deve fazer e uma série de ações que você deve encerrar na sua vida. Para cada dificuldade, uma solução. Ok? Então a gente já conseguiu isolar aqui que você tem uma maldição familiar. Que você assistindo essas 3 ordens mágicas vão fazer com que você realmente assuma o poder e você encontre a realização na sua vida. Então, essa questão você já sabe e você já tem a solução. Então eu não vou ficar me repetindo aqui. Eu vou deixar para você de presente aqui na tela do final, tá? O vídeo com as 3 ordens mágicas para você fazer e você se livrar das maldições familiares. Cigana Esmeralda, e qual é o segundo? Espírito de luz ancestral, voz do além, que está orientando essa leitura nesse momento, sob a orientação do Pai Maior e de São Miguel Arcanjo. Qual é a segunda dificuldade que essas pessoas que se conectaram nessa leitura têm? Cigana Esmeralda está falando que vamos tratar de 3 dificuldades. Já estamos na segunda. A primeira são as maldições familiares. Você vai fazer essas 3 ordens mágicas. Cigana Esmeralda, qual é a segunda? Virou aqui 9 de copas e o enforcado. Ela pediu para eu aceitar. Nós estamos falando com uma manifestação mediúnica. Então o que virá aqui, a carta que virá, eu irei aceitar. Carta do enforcado com a carta do 9 de copas, né? Carta do enforcado com a carta do 9 de copas. A carta do enforcado me fala de uma sucessão de sacrifícios que impedem você de viver e usufruir aquilo que você tanto quer e aquilo que você tanto deseja. Cuidado, desculpa. Você está fazendo sacrifícios numa direção contrária do teu propósito. Por isso que você não consegue erguer a taça para comemorar. Tá vendo aqui? Se você estivesse indo na direção do seu propósito divino, você não estaria remando contra a maré. Você não estaria o tempo inteiro dando murro em ponta de facas. Então aqui a gente precisa agora, nesse momento, responder uma pergunta que está aí na sua cabeça. Qual é o seu propósito? Se você está remando contra o seu propósito, você tem que ajustar o seu olhar para você viver um propósito divino. Qual é o seu propósito? Qual é a sua diretriz que vai revolucionar a sua vida e trazer justamente a solução que você quer, aquilo que você designa? Cigana Esmeralda, qual é o propósito de vida para essa pessoa? Estamos no segundo problema. O primeiro, maldição familiar herdada. Você vai assistir as 3 ordens mágicas que eu vou deixar aqui de presente no final desse vídeo. Não saia desse canal sem você assistir. Tire um tempo para você cuidar de você. Afinal de contas, esse é o nosso espaço mágico, é o nosso espaço de evolução e pode ser que essa seja a única oportunidade que você tem no dia de encontrar-se consigo mesmo. Tudo bem? Então vamos lá. Agora, qual é o seu propósito? O que você imagina ser o seu propósito? Digita aqui nos comentários. Compartilha comigo. Qual é o seu propósito? Lembrando que essa é uma leitura geral e você vai receber aqui diretamente uma mensagem daquilo que a espiritualidade quer para você. Qual é o propósito de vida nesse momento que essa pessoa precisa hoje ajustar o seu olhar? Qual é o propósito de vida? Carta do mundo, encerramento de ciclo com aprovação. Essa carta aqui me diz assim, você foi aprovado. Essa carta aqui você me diz assim, ó, chegou o final e a conclusão é de vitória para você. Todas as cartas estão apontando para uma necessidade de uma vitória. Todas as cartas estão apontando que você está a um passo da vitória. Então você tem que vencer esse seu inimigo interior. E esse inimigo que nós estamos falando aqui agora
é a sua falta de propósito, a sua falta de conexão com esse propósito que você realmente nasceu. E olha aqui, ó, 7 de copas. Medo de acessar o padrão mediúnico que você tem. Você tem sonhos que já se cumpriram. Você é um médium. Você tem capacidade mediúnica muito elevada, a flor da pele. Mas você não acredita que você tem essa capacidade mediúnica, você duvida e você tem medo de acessar. Você já teve sonhos reveladores, sonhos que se cumpriram, premonições com relação a datas, números, né? Você, quando não segue a sua intuição, você se dá mal. Como diz uma conhecida minha, você se estrepa de verde e amarelo, né? Quantas vezes a espiritualidade já soprou no seu ouvido assim, ó, pessoa amada, pessoa de luz, vai por esse caminho aqui. Aí você fala assim, pô, mas vou ter que fazer, vou ter que acontecer, vou ter que... Aí você foi um pouquinho menos. Aí você não conquistou tudo aquilo que você poderia conquistar. Seus resultados, eles geralmente são pela metade. Seus resultados geralmente são um páreo, um continua, que tira de você a vontade de você fazer as coisas certas, que tira de você a vontade de evoluir. E você precisa realmente seguir o seu caminho com paz e prosperidade. É um momento de vitória, é um momento de glória. Assuma esse seu lado mediúnico. Assuma que você tem uma pombagira. Isso é o seu mentor espiritual te falando, junto com esse ser, tá? Esse seu ancestral, essa alma, tá, que está conectada aqui. Eu estou recebendo mensagens mediúnicas de várias partes para fazer com que você entenda o que a espiritualidade realmente quer trazer para você. E talvez você está duvidando disso ou achando isso maravilhoso demais, pode ser justamente o seu inimigo interior fazendo com que você caia na descrença e não consiga avançar. Olha aqui, ó. Outra carta que me fala de vitória, que me fala de avanço. Você só tem um objetivo na sua vida, vencer. E ele está sendo o tempo inteiro manifestado aqui nessa leitura, tá? Abençoado foi o seu pedido durante essa oração, porque ele está sendo manifestado em forma de vitória para você vencer uma perturbação mental. O 5 de copas aqui, 5 de espadas com o 7 de copas aqui me fala que você não acredita que você tem esse poder todo. As bruxas e os bruxos geralmente não sabem, desconhecem realmente o seu poder. Desconhecem como podem realmente se conectar com a verdade e seguir adiante, tá? Não é fácil para mim fazer esse trabalho, porque eu ainda sou modelista industrial, eu sou designer de moda, tenho os meus clientes, tá? Tenho os meus clientes e eu tiro um tempo para gravar o vídeo, fazer os atendimentos, né? Pessoais, com as pessoas, os atendimentos online, né? Que eu coloco os jogos online, né? Às vezes as pessoas precisam de algum trabalho mediúnico, alguma limpeza, algum ebó, eu faço. Né, eu faço. Por que que eu me proponho a isso? Porque um dia, um espírito de luz, uma pombagira falou para mim, junto com uma cigana, que eu tenho essa missão, eu tenho esse trabalho e eu tenho encontrado a felicidade. Você pode perceber que eu não gravo meus vídeos, eu não coloco. Por que que eu não coloco meus vídeos como estreia para membros? Ou não coloco meu vídeo como estreia com antecipado? Porque eu não tenho tempo para fazer isso. Vai chegar o dia, eu tenho certeza que vai chegar o dia que eu vou viver só disso, mas hoje eu ainda não consigo, né? Porque eu tenho uma série de responsabilidades que eu tenho que cumprir, né? E as coisas estão caras hoje em dia. Então, a gente tem que viver dentro daquilo que a gente pode, né? Então, o que você acontece? Você vê. Teve um dia que eu escutei de uma pombagira, escutei da minha cigana, que eu tenho essa missão, eu tenho esse papel. E isso tem me feito eu vencer o medo e ir na direção das minhas conquistas, das minhas vitórias. Tá vendo aqui? Olha, você vestido como mestre, né? Aqui nessa carta, você vestido como mestre e você sendo coroado, tá?
Eu sou mestre em espiritualidade livre há muitos anos, tá? Há muitos anos. E a espiritualidade, ela se conecta com a gente. E a espiritualidade também é inteligência, também a mediunidade, a espiritualidade também é intelectualidade, né? E isso faz com que a gente saiba exatamente aquilo que a gente tem que fazer e seguir na direção do nosso progresso. Então não importa se o cenário está bonito, não importa se você está maquiado, não importa nada. O que importa, sabe o que é? A transparência da verdade que você fala com as pessoas. O olho no olho, né? Aquele português simples, sem enrolação. Então é isso que faz com que as pessoas abram o seu coração e escute você, porque é isso que você é. Então, primeira coisa, a gente já isolou aqui, maldição familiar da porta da casa para fora, que você vai vencer, porque eu já te dei aqui as 3 ordens mágicas, isso daí já é resolvido. Isso daqui é uma coisa que você tem que trabalhar. Porque a sua missão de vida é a sua conexão com a sua espiritualidade, a sua mediunidade, que vai livrar você, ó, o enforcado com a carta do Rei de Ouros. Aqui você tem que trabalhar o teu progresso, trabalhar o teu sucesso. O Rei de Ouro, o Rei de Espadas, ele é o quê? Ele é um arcano menor. Então vai depender muito do teu esforço, né? E o enforcado é um arcano maior. Isso está no teu caminho, não tem como você fugir, mas é uma coisa que vai te trazer a felicidade. 9 de copas, você vai comemorar. Inclusive tem aquele ditado que diz que o sol brilha para todos, mas a sombra é para poucos. A sombra, usufruir as suas conquistas, está a seu favor, mas você tem que trabalhar a sua mediunidade. Esse mapa arquetípico do nascimento já vai te dar um vislumbre do do potencial mediúnico que você tem, e também vai te dar um vislumbre da tua capacidade de vencer aquilo que você coloca como obstáculo, porque você se sabota, e essa autossabotagem tem sido ruim para você, tá? Agora nós vamos para o terceiro desafio, a terceira faceta desse seu inimigo, né, que faz com que você fique depois chorando leite derramado e lamentando não ter tomado as decisões. Cigana Esmeralda, qual é a terceira faceta, a terceira face desse inimigo que insiste em trazer dificuldade para essa pessoa linda, maravilhosa, vitoriosa que está ouvindo essa mensagem agora, essa pessoa de consciência espiritual forte que quer avançar, né? Fundo do deck, 2 cartas, ó, 3 de copas e 6 de espadas. Você vai comemorar a sua vitória porque você está vivendo uma transição. Você está vivendo uma transição em que sentido? Você está conseguindo isolar quais são as suas dificuldades e seus problemas para você chegar onde você precisa. Cigana Esmeralda, qual é a terceira face do inimigo? 8 de ouros. Essa carta me fala de trabalho, né? Me fala de excesso de trabalho. Então, você trabalha tanto que quem trabalha muito não ganha dinheiro. Meu pai falava isso pra gente, né? Meu pai uma vez falou pra mim assim: você trabalha muito e quem trabalha muito não ganha dinheiro, né? Por quê? Porque tá doando o seu dinheiro para as outras pessoas. E esse seu excesso de trabalho também impede que você tenha uma conexão real com a sua espiritualidade, tá? Então uma coisa leva a outra, né? A maldição familiar da porta da casa para fora faz você acreditar que você não tem um propósito mediúnico, que você não tem um propósito de vida. Afinal de contas, se você fosse isso tudo, você não estaria passando por essas dificuldades. Olha a crença limitante, né? Olha a crença limitante. E, por outro lado, o seu excesso de trabalho não faz você ter tempo para ler, não faz você ter tempo de se conectar com a sua espiritualidade, e faz você acreditar que precisa ser tudo muito maravilhoso, né, para você viver onde você quer. E não é isso, ó. 10 de ouros. Você pode concretizar, você poderia estar muito melhor do que você imagina. E Pajem de copas, a sua percepção e o seu mundo psíquico, a sua percepção ampliada. Ganhar dinheiro não é problema, não sejamos hipócritas.
Não sejamos hipócritas. Ganhar dinheiro aqui não é o problema. 9 de ouros, 8 de ouros, 9 de ouros e 10 de ouros. Se você está passando dificuldade financeira, é porque você não está conseguindo acessar os portais da abundância que a espiritualidade está trazendo para você. E aí o que acontece? Fica tudo amarrado, né? E você não consegue sair do lugar. Você vai para um lado, a falta de respostas. Você olha por outro, a descrença de que essas respostas vão vir pela espiritualidade. E você olha para o outro, a falta de resultados materiais que faz com que você desacredite ainda mais no teu consciente espiritual. Tá aí teu inimigo. Tá aí teu inimigo, tá? O teu inimigo, ele tem essas 3 faces. Fazer com que você se mantenha aonde? No caos da carência emocional, espiritual e financeira. E como você vai se libertar disso? Desenvolvendo a sua mediunidade, entendendo quais são os seus desafios dessa atual encarnação, tá? Fazendo uso de componentes esotéricos justamente para você desenvolver a sua espiritualidade e acreditando que a sua experiência de vida fez com que você chegasse aonde você precisava chegar. Esse é o ponto exato que você deve estar para justamente você começar a sua ampliação espiritual e mediúnica para que você possa conquistar os resultados financeiros que você quer. Inclusive, você quer abrir uma empresa, você quer deixar de ser patrão, alguns aqui querem abrir uma empresa, deixar de ser patrão, ver florescer, mas está sempre batendo na trave, sempre batendo na trave. Então agora, você precisa entender qual é a força magistral que você deve realmente atuar e qual é a vibração que você deve atuar para você chegar aonde você precisa chegar. Esses são alertas que você já ouviu em algum lugar? Digita aqui nos comentários. Você já ouviu isso em algum lugar? Essa leitura foi inédita para você? Está ressoando com você, te fazendo sentido? Porque você tem uma capacidade de conexão com o astral que você não entende e que é difícil fazer você aceitar. Cigano Esmeralda, qual é o mestre que ele deve realmente ouvir nesse momento para endossar essa capacidade mediúnica que ele está tendo? Elohim Cassiopeia, fogo, próprio Deus, né? Todas as cartas laranjas, cartas douradas, cartas que me falam de brilho, olha, um pergaminho desenrolando para você mensagens mediúnicas, a verdade que você talvez tenha medo de acessar, porque pode ser muito forte para você, mas que na realidade é tudo o que você precisa. É tudo o que você precisa, é tudo que realmente deve estar na sua linha do tempo para você chegar nisso. Agora vamos ver quais são os conselhos. Aqui nós descobrimos qual foi seu inimigo. Agora vamos ver quais são os conselhos para você lidar com esses inimigos, né? Porque aqui cada pessoa pode ter uma face dessa e tem pessoas que têm as 3. Primeiro conselho, Cigano Esmeralda. Carta da casa. Carta da casa. Você é o seu abrigo. Carta do chicote. Tome as atitudes certas, porque Elohim vai ajudar você. Tá? Elohim é Deus, né? É uma palavra grega para Deus. O poder do fogo que vai transmutar essas sementes. Então você tem que ser enérgico. Eu não aceito mais isso, eu não vou ficar mais com isso, isso não é mais do meu caminho. Faça decretos. Eu decreto a minha vitória, eu decreto o fim dessas maldições familiares da porta da casa para fora. Eu decreto o fim do medo de usar os meus poderes mediúnicos, porque aqui você é um bruxo, você é uma bruxa, tá? Cigana Esmeralda, segundo conselho, e calma que a espiritualidade ainda vai dizer para você qual é o prazo que você deve realmente agir para que você possa realmente ter os resultados certos. De novo, a carta da casa. Você, templo vivo de Deus. Carta do livro. Fique atento às mensagens e os segredos que a espiritualidade vai trazer para você. Não descarte nada. Crie o hábito de ter do lado da sua cama uma folha e um papel para você poder anotar os primeiros pensamentos que vem na sua cabeça quando você acorda. Os sonhos que você lembra, e você vai ver realmente a diferença que você quer.
Existem ensinamentos que você precisa acessar, por isso estude. Inicie lendo os livros de Kardec, o livro dos espíritos, o livro dos médios. Você vai ter uma grande ampliação. E daí você vai começar a abrir as forças, a estender o círculo da sua mediunidade, tá? Cigana Esmeralda, qual é o conselho? É igual aquela gota, né, d'água que cai, aí ela vai, as ondas vão ampliando, né? Qual é o terceiro conselho, Cigana Esmeralda? Qual é o terceiro conselho? Carta do Caixão. Rompa e finalize tudo aquilo que realmente não te traz retorno. Não tenha medo de dizer não. Não ache que você está ficando louco, tá? Não ache que você está ficando louco. Eu quero muito encerrar esse trabalho CLT e dar início a uma nova condição de vida. Confie que a espiritualidade vai te trazer aquilo que você quer, tá? Você está no centro da realização de um propósito divino, tá? E como Jesus Cristo falou, a gente não acende uma lâmpada e esconde embaixo de uma mesa ou bota embaixo de um cesto, a gente coloca no alto para iluminar tudo. Então esteja à vista, né? Acabe com isso, ó, carta da carta. Você vai receber muitas mensagens. Vai ser difícil de você digerir, de você decifrar, mas tenha calma. Conte com os segredos divinos, né? Existem mistérios divinos, eu como maga do fogo eu sei, existem mistérios divinos, né? Que o nosso irmão fogo, ele transmuta, ele esclarece. Às vezes as pessoas, elas desconfiam e esquecem dos seus princípios, da sua essência. Retorne ao ponto de início da sua essência para que você possa realmente conviver e ter aquilo que você quer. Mas eu falei sobre uma data, eu falei sobre um tempo, e é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Qual é o prazo, qual é a data, qual é o tempo da realização disso na vida dessa pessoa amável e adorável que assistiu até aqui? Se você assistiu até aqui, digite nos comentários, assistindo até o final. Mostre para o universo que você quer finalizar o que é ruim na sua vida. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Cigana Esmeralda, qual é o prazo? Qual é o tempo disso se resolver? Carta do Guerreiro, seja destemido e mantenha-se firme. Necessário ter coragem para encontrar as respostas e viver segundo elas. Uau! A suma sacerdotisa, desfrute seu poder místico. O número 9 e o número 2 dá 11, né? 11 dias a partir do início que você fizer as ordens mágicas para se livrar das maldições familiares. De 9 a 11 dias, você vai mudar a sua vida a partir do momento que você fizer justamente essas 3 ordens mágicas que a espiritualidade vai colocar para você, colocou para você. Então não esqueça de acessar essa mensagem que eu vou deixar aqui para você e acesse também, sabe o que? A mensagem que eu coloquei semana passada falando sobre 17 de fevereiro, que era o que? A data do eclipse solar, o anel de fogo que mudou e vai mudar a vida de muitas pessoas. Só que essa leitura ela tem uma validade até o ano que vem. Então ela ainda está valendo, né? Ela ainda está valendo. Então assista essas 2 leituras que eu vou deixar aqui. Não saia do canal sem você ter a consciência espiritual, tá? Refinada. Porque a espiritualidade, ela está refinando você para você chegar onde você precisa. E quando você chegar aonde você precisa, você estará no topo, com a bandeira da vitória na sua mão, porque você terá conquistado o maior território da sua vida, que é a prosperidade e a concretização de uma realização material. Vai ter muito dinheiro caindo na sua mão, porque 9 de ouros, 8 de ouros e 10 de ouros não é para qualquer um, tá bom? Fica com Deus. Um excelente encerramento de ciclo para vocês, porque chegou o fim
de uma era de derrota, e daqui para frente será só vitória. Muito obrigada por tudo. Nós temos um encontro marcado todo domingo às 18h45, com leituras assim, leituras atemporais, leituras que sem signo, né? Porque só vai chegar aqui quem realmente for de bom coração e quem a espiritualidade atrair. Então, muito obrigado por tudo. Já se inscreva, já que você chegou até aqui, você foi atraído, já se inscreva, ative as notificações, ative o sino, deixe seu joinha e um comentário sobre o que você achou da leitura. Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Optiar.